Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão acadêmica da 15ª semana Rede Pedagógica, a maior formação continuada em educação da internet brasileira. Isso mesmo, já são mais de 1 milhão de professores inscritos em 15 edições deste evento. Só na terceira edição foram quase 200 mil inscritos. Grande abraço aí para Márcia Ferreira Basílio, que está participando de tudo aqui. Já vou introduzindo aqui o professor Lino de Macedo, que está fazendo com a gente uma pedagogia da infância. Gente, o professor Lino de Macedo, para você que já conhece, ele é livre docente da Universidade de São Paulo em psicologia e uma referência fundamental em psicologia do desenvolvimento infantil. Ô, professor Lino, tudo bem? Tudo bem, e você, Edivaldo? Tudo Que jóia, gosto estar aqui com professor. vocês. Nossa, um prazer enorme para a gente, professor. Hoje eu passei praticamente a tarde toda lá degustando as videoaulas que você preparou, Ah, obrigado. maravilhosas. Você está sempre de parabéns. Eu faço com Ah, muito obrigado, cuidado, né? Edivaldo. E você acha que dá para aproveitar, né, no contexto do evento, né? Nossa, totalmente, professor. Gente, o professor Lino é de um profissionalismo, viu? É sensacional. Por isso que ele está sempre aqui com a gente, porque ele serve até de balança, né? Ele serve até de ponto de equilíbrio, de farol aqui nestas formações da rede pedagógica. Professor, sensacional esse tema, psicopedagogia da infância. Eu gostaria de começar assim com um ar meio acadêmico, pela Sim. definição. O que seria, professor, a psicopedagogia da infância? Então, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, né? A pedagogia, normalmente, a pedagogia no sentido, a educação praticada no contexto da escola, ela dá ênfase nos conteúdos disciplinares, na convivência escolar, ela dá ênfase à problemática do ensino e da aprendizagem. Mesmo que hoje, quer dizer, mesmo que seja função da escola prestar atenção na criança, dificuldades de aprendizagem, problemas que a criança eventualmente tenha, etc., são muitas crianças, são muitos alunos. Na verdade, o professor ensina para a classe, né? A psicopedagogia, ela está presente de muitas formas. Por exemplo, na Itália, a psicopedagogia atua muito nos hospitais. E eu, inclusive, quero aproveitar, eu pertenço a um... Eu trabalho há muitos anos, depois da minha aposentadoria, no Instituto PENSE, que é Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil. E Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil. E eu trabalho lá, eu sou assessor, como professor de Psicologia do Desenvolvimento. E tem muitas questões psicopedagógicas, eu, na verdade, não intervenho, porque eu trabalho como professor. Mas, assim, por exemplo, imagine você uma criança que tenha problemas de deglutição, de fala, problemas de fonoaudiologia. Lá nós temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, tem o Child Life, que é um especialista na vida da criança, no estresse ligado à hospitalização. Enfim, a psicopedagogia, ela presta atenção na criança, na família dela, na relação dela com o estudo, né? Ela, por exemplo, aquela criança que... Porque a escola não pode e nem deve ter psicólogos para cada criança ou psicopedagogos para cada criança. Então, muitas crianças precisam de uma ajuda externa,
né, de um profissional que pense a problemática da aprendizagem, nível de desenvolvimento, que dê suporte para a criança ou para grupos de criança. O psicopedagogo também trabalha em grupo, né? E hoje, né, Edivaldo, é muito lindo isso. Eu falo essas coisas e fico sempre assim em dúvida se eu estou falando de um jeito certo. Felizmente, hoje, as crianças não morrem mais, né? Graças à medicina, aos medicamentos, às vacinas, aos exames, graças aos profissionais da saúde, né? E como eu falei para você, eu trabalho num instituto ligado a um hospital, que trabalha com crianças com problemáticas muito complexas, mas põem complexas nisso, e elas sobrevivem. Isso é uma maravilha, não é mesmo? Só que elas sobrevivem, muitas vezes, com problemas, com dificuldades que só um profissional pode ajudar a intervir, a trabalhar, etc. Né? Então, o psicopedagogo, por exemplo, da infância, a pergunta é o que é melhor para uma criança nos seus primeiros anos de vida? Essa criança está defasada? Não está defasada? Como é que eu posso ajudá-la, ajudar a sua família, ajudar a escola, né? A cumprir as suas funções de educação e de cuidado, né? Então, o psicopedagogo é um profissional que pode ser tanto vinculado à psicologia, quanto à pedagogia, quanto às outras áreas, que tem essa especialidade de pensar a perspectiva das crianças em seu processo de desenvolvimento, aprendizagem e no seu processo de escolarização. Porque você sabe, hoje, não é, Edivaldo, e infelizmente muitas crianças não conseguem ir bem na escola, é mais ou menos comparável ao como ir bem no contexto do trabalho, pensando no adulto, né? E muitas crianças precisam, merecem apoio psicopedagógico, apoio fonoaudiológico, apoio psicoterápico, apoio médico, porque elas têm limitações, têm dificuldades, né? Elas precisam de um suporte que só um profissional pode dar, né? Então, o psicopedagogo, ele é um profissional que tem essa escuta, essa sensibilidade para os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, ligados à sua vida de um modo geral e, sobretudo, à sua escolarização, né? à sua socialização, ao seu bem-estar, né? Então é isso. Muito bem, pessoal. Esse Lino de Macedo, esse minicurso aqui, Psicopedagogia da Infância. Para se inscrever na 15ª semana, que tem este minicurso e vários outros, e gratuitamente é só você acessar www.redepedagogica.com.br. Um dos minicursos que você vai encontrar é o Pedagogia Cantada, que tem uma participação especial do professor Lino. A palavra é cantada, ministrando musicalmente, né? E o professor Lino fez uma intervenção lá mágica, perfeita, bem colocada, gente, sensacional. Vale a pena depois você que não viu, ver, e você que já viu, rever. Os conteúdos aqui, a gente pedem, né, revisão. Pedem que você veja, que você anote as ideias, que você compartilhe também aquilo que vai surgindo. Professor Lino, você disse aí sobre a questão, né, da redução da mortalidade infantil. Gente, para vocês verem que é um problema muito grave, né, que foi resolvido, né, ainda é um problema grave ainda, mas ele foi bem atenuado, né? Isso, né? Então, assim, antigamente as crianças morriam de sarampo, né? Morria de criança, de doenças assim, hoje muito simples, né? Então, a taxa de mortalidade no Brasil nos anos 80 é uma coisa muito absurda ainda. Se você voltar ainda para os anos 40, né, os anos 30, onde não havia higiene, vacina, essas coisas, a taxa de mortalidade era muito maior. Muito. Gente, né, professor? E a taxa de mortalidade entre os escravos, gente, era assim, a expectativa de vida era em torno de 20 anos. Nós brincamos aqui, professor, ontem
no joguinho da diferença com aquele livro, né? Com aquele livro que é A Vida Começa aos 40, né? Certo. Life Begins at 40. Gente, que virou música do John Lennon, né? Tem Sim, sim. música brasileira também. O que aconteceu? Olha só. Nos anos 30, nos Estados Unidos, a expectativa de vida chegou a 60 anos. Isso é uma coisa muito interessante. 40 anos antes, a expectativa de vida era 40. 40 anos. Então, Isso é verdade. né, no intervalo de 40 anos, houve um aumento de 50% na expectativa de vida. Então, esse autor, né, desse livro, A Vida Começa aos 40, ele brincou com isso, né? E foi uma coisa assim, revolucionária, foi para o mundo todo, dizendo o seguinte: olha, a vida agora começa aos 40. Se antes a vida terminava aos 40, ela agora É verdade. começa aos 40. É bem interessante, isso tem tudo a ver com o professor Lino está falando aqui, gente, porque agora a criança ela tem mais expectativa de vida e nós Tem. precisamos saber o que é que nós vamos fazer com isso. Isso. E, obviamente, que a vida não começa aos 40. Né? A vida começa na barriguinha da mamãe, ela tem que ser aproveitada ao Exatamente. máximo. Não é mesmo, professor? A vida começa... na verdade, a vida... É muito interessante isso, né? A vida ela começa como um desejo, seja do casal ou seja de um deles, né? Ela é um sonho, a vida é um sonho sonhado e que se realiza na barriga da mãe, né? E a barriga da mãe é muito interessante porque você sabe, a criança e a mãe não se confundem, né? A criança ela se desenvolve em separado dentro da barriga, mas tem uma canícula lá que a mãe passa para a criança todos os ingredientes necessários para o desenvolvimento embrionário dela. E a vida começa antes da criança. E ela vem... Né, o que eu acho lindo da vida, né, é que ela é uma dádiva. Né? A criança mais comprometida tem gosto pela vida, quer continuar vivendo. Ela se regozija com o processo do viver. Ela fica... Por exemplo, nesse hospital onde eu trabalho, é muito lindo você ver crianças, às vezes, muito comprometidas, recebendo procedimentos invasivos, difíceis, etc. E quando ela brinca, quando ela se entretém com um brincar, junto com uma pessoa especializada nisso, né? Ela esquece até das dores que está sentindo, do ambiente. Ela vira outra pessoa, ela se transfigura. Né? A vida é uma dádiva, né? A vida é um presente. E a criança mais comprometida nos lembra isso. Às vezes, nós que temos a sorte de ter boa saúde e estarmos em boas condições, esquecemos, né? Dessa beleza que é a vida, né? E crianças pequenas, né? Elas são cheias de energia, cheias de gosto pela vida, né? Gostam de brincar, cantar, pular, dançar, desenhar, brincar uma com as outras, fazer estripulias, explorar o mundo. Elas são cheias de vida, né? E gostam de conviver com pessoas que gostam da vida também, né? Que têm entusiasmo pela vida, têm gosto pela vida, têm interesse pela vida, né? E as crianças são um presente e um futuro, né? São um presente e o futuro do mundo, né? Como a gente estava conversando com a Érica agora há pouco. E isso é uma maravilha. É verdade. Gente, é uma maravilha. A vida, né, é uma coisa maravilhosa. Eu queria até sugerir para você que está gostando dessa live. Estou vendo muitos comentários aqui elogiosos, muitos elogios. Aproveite aí que a live está só começando. Clique nesse aviãozinho aqui no canto inferior direito da sua tela e convide suas amigas, seus amigos para participar desta grande festa de aprendizagem em rede com o professor Lino de Macedo, que é especialista livre docente em desenvolvimento
infantil. E você, então, apresentou para a gente aí, de uma forma muito clara, com muita competência, qual é o escopo da psicopedagogia, né, professor? Sim, sim. E na videoaula você trata disso. É uma questão interessante que é, não é, vamos dizer assim, a dualidade que aparece em algumas teorias entre o cuidar e o educar. Essa dualidade procede ou não procede, professor? Então, Como fazer? Isso. Então, veja, hoje é muito interessante, é muito boa a sua questão, porque hoje, Edivaldo, cuidar implica educar ou educar-se. E educar-se significa em cuidar. Porque é o seguinte, porque veja, antes, em outros tempos, a criança recebia cuidados dos adultos, cuidados dos profissionais da saúde quando ela estava doente, e cuidados dos adultos, porque sem os cuidados dos adultos, ela não sobreviveria. Mas ganhar autonomia é cuidar-se. Agora, hoje, né, com a ideia de saúde como prevenção, né, qual é o melhor momento para você cuidar da sua saúde? É quando você está saudável, não é quando você está doente. Porque antigamente, a pessoa ia no dentista para arrancar o dente, ou quando ele estava cariado, ou com dor no dente. Né? Não sei se você lembra desse tempo. Hoje, o melhor horário, o melhor momento de você ir ao dentista é quando você está com os dentes totalmente saudáveis. Ou seja, e prevenção em saúde, prevenção em educação, significa educação. Ou seja, só uma pessoa que. Então, hoje, cuidar significa educar. Educar a pessoa para se cuidar. Né? Por exemplo, por isso que não se fala mais paciente, mas o cliente é um participante do seu tratamento. É ele que cuida dos seus remédios, a dosagem, enfim, ele ou alguém, se ele não puder fazer isso. Ou seja, o cuidado implica educação, porque é muito sofisticado cuidar de uma criança. Né? As crianças, sobretudo crianças que têm limitações ou dificuldades, ou certos tipos de criança, você precisa ser muito cuidadoso, porque senão você não dá conta de... Né? Por isso que muitos adultos, a violência, né, Edivaldo, muitas vezes é um reflexo do sentimento de impotência que o adulto tem mediante uma criança que chora, que cospe, que morde, que não aceita as ordens que são dadas, que vomita, que se recusa, e ele não sabe o que fazer, e infelizmente, muitos adultos apelam para a ignorância. Então, o cuidar, porque antes era assim, a escola educa, os adultos, a mãe, o pai e a saúde cuida. Não, hoje, para cuidar, você precisa educar, e você educa para cuidar. Né? E você, né, os educadores da educação infantil são também cuidadores das crianças. Eles provêm cuidados importantes. Então, por isso que hoje, esses dois termos... Porque ainda na educação, tem pessoas que não gostam da palavra cuidado. Acham que a palavra cuidado é secundária. E na saúde, o termo educação, agora que está entrando forte nesse sentido de eu preciso me educar para cuidar da minha saúde, para participar dos procedimentos de cuidado da minha saúde, cuidando do remédio, da alimentação, do sono, etc, etc. Então, por isso que eu gosto desses dois termos, né? Porque cuidar... tem um autor chamado Kellerman. Ele diz que a primeira forma de amar é o cuidar. Né? A segunda forma de amar é o importar-se. Né? Porque muitas vezes nós, adultos, queremos ser importantes para as crianças. Não, nós temos que nos importar com as crianças. Né? Por exemplo, a rede pedagógica se importa
com o melhor para as crianças. Se importa com o melhor para as pessoas que cuidam e educam das crianças pequenas. Isso é ótimo, porque importar-se é uma forma de amar e cuidar é a primeira forma de amar. Porque se não tiver essa conexão, se não tiver essa sensibilidade, as crianças morrem. A criança mais saudável morre. Agora, a educação vem junto com o cuidado nos primeiros anos de vida. Ela é, né? Porque educar, você me sugeriu aquele livro muito bacana aqui, do Norbert Elias, né? Educar, você educa não só para as coisas da escola, você educa para a sociedade, para hábitos sociais, valores culturais, viver em grupo, as coisas da cultura da qual a criança faz parte. Você educa a criança para se tornar um sócio, um membro da sociedade. Né? Então, a educação ela é muito voltada não só para a educação escolar, né, das coisas da escola, que é a nossa ênfase aqui principal, mas a educação para as coisas da vida, para viver em grupos, viver em comunidade, aprender a língua, os valores, a cultura, conviver no âmbito da família, da cidade, do prédio onde você mora, a convivência escolar, gestão de conflitos. Né? Então, por isso que o Norbert Elias, sabiamente, ele mostra que essa relação, a sociedade dos indivíduos, né? A sociedade é uma sociedade de indivíduos. É isso mesmo, gente. Estamos aqui com Lino de Macedo, minicurso Psicopedagogia da Infância. E o professor Lino pontuando aqui com muita propriedade, né, que não existe essa dualidade, né? A família cuida, a escola educa, ou vice-versa. Ou então, a escola infantil é um espaço só de cuidado. Não. Aqui não tem educação ainda. A educação só no fundamental. Não é isso, né, professor? Exato. Não. Exatamente. Cuidar é uma forma de educar, porque a forma de cuidar, a forma de educar, de cuidar, é educativa. Imagina um cuidado agressivo. Né? Tem pessoas que cuidam, mas cuidam assim, agressivamente, bravo. Tem pessoas que cuidam de um modo permissivo, indulgente, indiferente, só cuidam, só se preocupam com o cocô da criança, mas não se preocupam com a criança inteira. Só se preocupam com a comida da criança, mas não com a criança inteira. Então, as formas de cuidar, né, eles chamam isso até de estilos parentais. Né? O estilo parental, que é uma forma de cuidado da criança, ela tem um valor educacional. E que marca para todos sempre. Né? Então, por isso que um pai ou uma mãe ou uma educadora carinhosa, que põe limites, que é uma boa referência, que tem um tom de voz calmo, que está presente, que sabe que é uma referência para a criança, que protege, por outro lado, que dá a oportunidade da criança se conhecer, se reconhecer como ser do mundo, etc. É uma maravilha. Ao contrário, você tem pessoas que batem, que ofendem, que envergonham, que dizem palavras duras, que negligenciam, que abandonam. Às vezes até por razões que a gente entende. A pessoa é doente, a pessoa tem problemas, ou trabalha muito, não tem tempo, a gente entende. Mas que faz falta para a criança, faz. Por isso, cuidar e educar são duas partes do mesmo todo. Interessante, pessoal. Olha só essa visão importantíssima aqui de colocar, né, o cuidar e o educar como faces da mesma moeda. Sim. Uma coisa não existe sem a outra. Eu educo sim, cuidando e eu cuido também educando. E falando nos estilos parentais, né, professor? Você toca esse assunto também nas videoaulas. Gente, as videoaulas viram só a primeira. Tem mais duas. As outras duas serão liberadas de amanhã em diante. Hoje nós encerramos a fase síncrona do evento, mas teremos mais conteúdos sendo liberados ao longo da semana. Vai ser sensacional.
A gente vai liberar um pouco mais cadenciadamente para vocês aproveitarem melhor este conteúdo. E falando então, professor, esse aqui é um tema muito importante hoje. É um dos grandes debates na comunidade rede pedagógica, não é? Esses estilos parentais. Sim, sim. Porque a próxima semana na rede pedagógica, que é um desdobramento dessa e das anteriores, vai discutir a divisão de trabalho entre família e escola. Ótimo. Que eu acho que é algo que está pouco definido, tem um problema nessa questão. Então, um jogo de empurra, viu, professor? A sociedade mudou, né? A estrutura social hoje está levando as famílias para trabalhar, todo mundo trabalhando, e a criança fica meio esquecida, e os pais, né, impondo esse encargo, né, todo para a escola, e o Estado não valoriza o professor, não faz a sua parte, e quem está ficando no prejuízo é a criança, que não tem nada a ver com essa briga. É verdade. Então, falando em estilos parentais, porque, olha só, professor, o estilo parental pode estar fundamentado, como você mesmo pontua muito bem na videoaula, né, no autoritarismo, sim, não é? O estilo parental cuja matriz é autoritária. Isso. Não é? Pode ser um estilo parental leniente. Isso. Né? Em que a abordagem dos pais é permissiva. Permissiva, negligente, indiferente. Inercial, né, professor? Inercial. Não é mesmo? Leniente. Ou então, a abordagem parental, o cuidado, a educação que vem dos pais, pai, mãe, ou quem faça, às vezes, do pai e da mãe para a infância, para a criança, pode estar baseado na matriz autoridade. Essa é uma questão muito importante, viu, professor? Porque o senhor mesmo citou lá que a palavra em inglês é authoritative, né? Que é autoritativo, isso seria assim, né? Mas autoridade. Não existe, né, essa palavra em português, né? É engraçado, essa palavra não existe em português, gente, mas vem lá do latim autoritas, que é algo bem importante, não é? Autoritas. O que é o autoritas? Gente, o autoritas não é o policial que se impõe na base do cacetete, não. Não é? Perfeito. Antigamente, os policiais, gente, isso eu estudei, né, no interior de Minas, eles batiam nas pessoas na rua com chicote, como se fossem crianças, né? Chegava e batia mesmo. Isso não é autoridade. O professor que grita, que xinga, né? Eu já tive professores que nós morríamos de medo da professora. Ninguém falava nada, né? Era a aula ali era um monólogo. Ninguém falava nada, a pessoa chegava e, de uma forma autoritária, entregava o seu conteúdo e ia embora. E todo mundo com medo. Não é? Isso não é autoridade. A autoridade é o seguinte: pela sua condição, a sua experiência, o que você já fez, né? A forma como você cuida, você conquista a confiança dos seus filhos e você se coloca como autoridade, não é, professor? Perfeito. Não é isso? Isso. E os pais e as educadoras têm autoridade sobre as crianças. Autoridade nesse sentido que você está falando. As coisas têm regras, as coisas têm limites de espaço, de tempo. Por outro lado, tem carinho, tem educação, tem proteção, tem cuidado, tem um modo de gerir os conflitos de uma forma que seja respeitosa, né? Que tenha presença, que tenha confiança, que tenha respeito, né? Então, a autoridade, a relação adulto-criança, ela é assimétrica. Mas uma coisa é uma assimetria que se expressa, como você falou, pela violência, pela truculência, pelo desrespeito, pelo desfazimento da pessoa, por bater mesmo, pela violência, pelo maus tratos, ou então por uma sedução barata. Outra coisa é o adulto negligente, permissivo, indiferente, que não põe limites, que até é submisso à vontade da criança ou deixa ela entregue à própria sorte, por diferentes razões, né? E então são 3 estilos parentais e é muito interessante o
o professor e os pais saberem dessas diferenças, para eles observarem, quem sabe pensarem no que estão fazendo, consultarem a si mesmos se estão podendo oferecer o melhor estilo de relação com a criança, porque, de fato, né, uma criança que se desenvolve no medo, no envergonhamento, na culpabilização, no desfazimento, é muito diferente de uma criança que se desenvolve no respeito, no amor, no cuidado, na educação, na proteção, nos limites, num contexto de autoridade. Porque, de fato, o adulto é autoridade, seja na escola, seja em casa. E a indiferença, né? O deixar a criança entregue à própria sorte, a negligência faz a criança sofrer, né? Não ajuda o desenvolvimento dela. Então, é muito interessante a gente saber dessas formas de caracterização dessas atitudes relacionais, para a gente poder se ver um pouco. Porque é a tua história, né, Edivaldo? Não existe profissão de pai nem de mãe, mas a gente pode se educar, a gente pode se formar, a gente pode melhorar a nossa condição de pai e mãe, né? Em favor, porque todos os pais amam seus filhos, todos os pais querem o melhor para os seus filhos, mas isso é necessário, mas não é suficiente. Você ama, mas, ao mesmo tempo, você educa ele no chicote, no constrangimento, no desfazimento, no envergonhamento. É muito diferente de você educar ele no respeito, no bom exemplo, no carinho, na atenção, no limite, na autoridade, como você lembrou bem, né? É muito diferente. E é muito diferente também você amar seu filho, mas ser negligente, indiferente, permissivo, sem limites, deixar a criança tomar decisões que ela não tem condições cognitivas, afetivas, sociais, etc., porque simplesmente ela é uma criança pequena, ela é um infante, ela é uma criancinha, ela não tem ainda recursos para fazer escolhas desse tipo. Ela tem recursos para fazer escolhas assim, brincar, ela escolhe o brinquedo, ela faz escolhas, mas próprias do seu momento de vida. Essas escolhas que são próprias de um adulto, ela não tem condições de fazer. Ela não é adulto. Não é um adulto em miniatura. É verdade. Como se pensava. Uma vez nós pegamos um cachorro para criar, já era um cachorro, né, um cachorro grande, adulto. Adulto. Um cachorro que foi, né, encontrado na rua, foi resgatado. Nós pegamos esse cachorro para criar. E, professor, esse cachorro era muito medroso, sabe? O Lorde. Muito medroso. Você levantava a mão assim, ele já corria, já se abaixava, já se encolhia, sabe? Então, isso mostra o que acontece com a criança, que é, não é? É uma boa comparação. Não é a criança, né, que recebe uma abordagem parental autoritária baseada na opressão, não é? E Edivaldo, me permita te cortar, porque para eu não esquecer. E o pior de tudo, olha que paradoxo, né? A criança que é maltratada, que é abusada, quando criança, tende, quando adulto, repetir o que fizeram com ela. Porque a gente poderia pensar, não, a pessoa foi abusada quando criança, apanhou muito quando criança, então não vai fazer isso. Não, estatisticamente, boa parte dos abusadores, sobretudo no âmbito sexual e de violência física, foram abusados e violentados quando criança. Então, é como se é um ciclo vicioso que se repete. Numa das conversas aí da live, eu mostrei um estudo que fala da problemática da violência física, psicológica e sexual em crianças
pequenas. E a tendência é ela ter isso que você falou, ter medo, se conter, ter dúvidas sobre si mesmo, né? Ter vergonha de si, ter uma baixa autoestima, e quando adulto, muitas delas repetem aquilo que sofreram. É verdade. Um abraço para a Soraya, né? Soraya Ponto Ninosca, Lesveu de Chile. Olha, Que boa legal, lá no noite. Chile, né? País maravilhoso, né? É sim. Gente, professor, realmente isso é muito importante, né? Essa questão de se adotar a abordagem parental mais adequada. É uma abordagem parental, mas como a educação, né, e o cuidado estão intrinsecamente ligados, o Sim, sim. professor também tem a sua abordagem. A gente pode aplicar isso também no campo Claro, do isso vale magistério. totalmente para a escola, para o contexto da escola. Viu? Olha que interessante. E, professor, dá a impressão o seguinte, com esses novos tempos, os tempos de quê, gente? Ó, tem um autor chamado Cal Polanyi, que vai mostrar que, sabe, a professora Rafaela, falou aqui da infância na época da Revolução Industrial. Não é? Então, assim, como que era a infância nesta época? As pessoas eram vistas, especialmente, gente, ó, o mundo era dividido em dois. Não é o mundo das pessoas que se educavam, as pessoas que consumiam, que produziam cultura, e o resto, né? Vamos chamar de terceiro estado, os comuns, o povão, o que você quiser, os miseráveis, né? Então, assim, era o resto. Como é que esse povão era visto? Né? Fornecedor de mão de obra. Inclusive as crianças. Se arrebatava tudo, né? É lei do mercado. Olha, o que custa mais para mim? Pagar um adulto ou pagar 10 crianças? É o mesmo preço. Você faz a escolha com base no critério racional econômico e pronto. Então, a infância nessa época foi bastante oprimida. Muitas crianças sendo arrebatadas, né, para as indústrias, não é? Trabalhando em minas. Gente, uma coisa absurda que aconteceu com as crianças na Revolução Industrial. E esse autor, Cal Polanyi, ele mostra o seguinte, que a economia, o mercado, ele vai se desenvolvendo e vai sugando as instituições da sociedade. Quais instituições, gente? Olha só, religião. A religião não tem a ver com o mercado a princípio, né, professor? Sim. Até aparece em muitos textos como algo completamente apartado da economia. Mas o que acontece, gente? O Polanyi mostra isso, né? Que o mercado se expande, ele absorve a religião. Ele não chega a falar religião, mas é o mesmo raciocínio. Ele absorve a terra, porque a terra antes era um espaço comum, não era uma propriedade de ninguém. Claro. Né? O mundo, olha, igual os indígenas. Se você perguntar ao indígena, onde é que é o seu lote, né? Não tem. Não tem isso. A minha cidade é o mundo. Eu vou para onde eu quiser, eu posso mudar e tal. Tudo isso aqui, né? É meu espaço de existência, não é mesmo, professor? Exatamente. Então, você sabe que exatamente. Eles chamam isso de commons. Commons é aquilo que... Porque, veja, por exemplo, a sua casa é sua, mas, por exemplo, o ar, a água, os grandes mares, igual você está falando, as terras, elas são de todos, são de quem... É a tua história, o ar não tem dono, né? As águas... E o conhecimento também é um commons, né? Por isso que a desigualdade na escola, o fato de, por exemplo, a meritocracia na escola é uma pena, porque todos têm direito, né, de aprender, porque é a tua história. Você sabe matemática, eu também sei, o outro também sabe, o outro também sabe, e isso não é de ninguém, é de todos. Diferente, você tem... Eu não sou... O teu carro é teu, não é meu. Mas o conhecimento é um commons. E você tem toda a razão. Para as culturas originárias, para os povos originários, a terra era um commons. Não era de ninguém, era de todos. É verdade.
Aí você pensa, né? Quando você tem a apropriação da terra como um produto, uma mercadoria, o Sim. que acontece, gente? Guerra, né? Briga por causa da terra, não é? O índio está lá querendo viver, chega aqui um monte de gente para fazer mineração, né? Pois é. Garimpagem, até ilegal, destruindo tudo. Não é? Eu falei ontem, professor, que eu cheguei a sobrevoar, né? Algum tempo, essa reserva Raposa Serra do Sol, é absurdo, a água toda suja, Pois é. sabe? Aquela floresta imensa, sabe? Aí alguém falou, olha, aquela montanha ali é tudo ouro, sabe? Ali é tudo ouro. E os rios sujos, as pessoas ali fazendo mineração dentro da reserva. Professor, assim, é uma coisa assim, interessante, né? Porque, então, se a religião é apropriada pelo mercado, a fé virou mercadoria. Vou vender, ó, você quer salvação? Vou te dar um lugar no céu, mas custa tanto, né? É A verdade. educação virou mercadoria. Ó, você quer uma educação de qualidade? Ó, você tem que pagar. Ah, não posso pagar, então você vai ficar sem educação. Eu vou te dar uma escola, mas é uma escola para inglês ver. Essa escola, na verdade, vai só tomar o seu tempo ali, não vai funcionar para você. Ela vai te condenar a estar sempre atrás dos outros, Exatamente. né? E é Exatamente. engraçado, gente, porque assim, vai mostrando o Karl Polanyi que essa apropriação acaba chegando no ser humano. Né? Porque, veja, os ingleses, né, que fizeram a Revolução Industrial no começo, eles defendiam a emancipação, né, das pessoas, o fim da escravidão. Né? Porque antigamente era isso, gente. Você ia declarar o seu imposto de renda, aí você dizia, eu tenho 10 fazendas, tenho 5 casas, eu tenho 500 escravos. É. Né? Tantos cabeças de gado. Existiam pessoas que eram propriedade de outras pessoas. Aí vem os ingleses, não, olha, vamos agora emancipar, acabou com a escravidão. Só que você inventou outro tipo de escravidão, que é o seguinte, eu vou te pagar um salário de abaixo de subsistência, você vai não ter outra escolha, você vai ter que trabalhar para mim e viver na miséria, viver no abismo da indigência. Pior que Basicamente é isso, né? exatamente isso. Professor, é a única forma, estou até mostrando um livro aqui para vocês, quero mostrar esse livro, olha, esse livro do Keynes, uma biografia do Keynes, né? Quem nós conhecemos, né? Foi um economista que trouxe Sim. aquela solução lá, né? Depois da quebra da Bolsa de Nova York, né? Teve o New Deal, né? É um pensador que trouxe assim as bases para resolver o problema da quebra da Bolsa de Nova York, da crise que deu isso tudo. Porque é uma coisa interessante, a própria moeda, é uma coisa meio complicada de explicar, a própria moeda se tornou uma mercadoria. A própria moeda, né, se tornou uma mercadoria. Então, assim, houve uma quebra generalizada. E o que é interessante é o seguinte, antes do Keynes, um professor dele, chamado Alfred Marshall, vai mostrar que na Inglaterra havia esses dois mundos. De um lado, as pessoas ricas, de outro lado, essas pessoas miseráveis, crianças, mulheres, os explorados. Professor, ele fala o seguinte, eu vou mudar aqui a pergunta dele para ficar bem dentro do nosso tema aqui, que é psicopedagogia da infância. Como é que nós vamos resolver esse problema? Ele falou, esquece esses que já foram brutalizados. Os lords, sabe? Já está já com medo. Porque quando você trata a pessoa no chicote ali, você oprime, a pessoa vira um bicho. Concorda, professor? Vira, claro. A gente vê aí gente matando, gente fazendo coisas cruéis. Por quê? Porque não teve infância. Vamos brincar sobre isso aqui depois, professor. A pessoa foi maltratada. Isso que disse o professor. Foi oprimida, foi abusada. Ela vira o quê? Professor, eu tive um amigo na infância. Era um docinho esse menino, sabe? Um docinho. Docinho. Aí ele sofreu, né? Ele apanhou tudo quanto é tipo. Ele sofreu todo quanto é tipo de violência. Ele virou um grande marginal, professor. Olha, você vê? Começou a fazer assalto, a matar pessoas, uma coisa absurda. Mas como começou isso? É isso que você disse aí, não é? Nesse minicurso aqui, a psicopedagogia da infância. Destruíram a infância dele, destruíram a vida dele. Aí, o que o Marshall vai dizer? Gente, esquece então esses aí já se perderam. Vamos pensar agora no futuro. E como? Educação. E a educação que nós vamos proporcionar para o filho de um operário tem que ser a mesma educação que nós vamos proporcionar para o filho de um banqueiro. Maravilha. É só assim que nós vamos resolver esse problema. Você concorda, professor? Totalmente. Eu acho assim, exatamente, a educação, na verdade, ela é um bem
que vale para todos. Sobretudo, a educação básica, porque, veja, a educação superior ela foi feita pensada nas profissões. A educação básica foi feita pensando nas pessoas. Por quê? A educação superior é o seguinte: você quer ser advogado? Faça um curso de direito. Você quer ser... você quer ser um motorista? Faça um curso de mecânica, de profissional de mecânica, para você, de cuidados básicos de mecânica, e vai ser um motorista. Ou seja, a educação básica precisa ser da melhor qualidade e para todas as pessoas, de tal forma que quando a pessoa chega com os 18 anos, ela possa escolher: eu quero ser um cabeleireiro, por exemplo. Então, eu vou fazer um curso de especialização, um curso profissional de cabelo, ou de unha, ou de estética. Ou então, eu quero ser um advogado, fazer um... Então, quer dizer, se você tem uma educação básica mesmo, boa, ela é suficiente e necessária para qualquer escolha que você eventualmente vir a fazer depois como adulto, porque aí é uma escolha profissional. É claro que isso ainda está muito no sonho, né, Edivaldo, infelizmente, porque você sabe, a escola ainda, a educação básica é muito preparada para a escola seguinte, e não por acaso, né, os mais pobres não conseguem terminar o ensino médio, né? A exclusão e a repetência escolar nos anos finais da educação básica, ou seja, a partir dos 12 anos de idade, é ainda, no Brasil, infelizmente, muito grande, muito grave. Porque, é claro, se o menino ou a menina não aprende, não vê sentido na escola, se ele está pressionado para a família, para arrumar dinheiro, para trabalhar, para trazer dinheiro para casa, porque os pais não estão conseguindo sustentar, etc., se a vida está oferecendo coisas mais interessantes lá fora, ele sai da escola. Então, ainda, não é? Ainda os anos finais e o ensino médio, a reprovação e a repetência são ainda um grande problema, sobretudo para as pessoas mais pobres, né? Por isso que é importante a gente ter uma boa educação infantil, porque uma boa educação infantil pede uma boa escola fundamental anos iniciais, uma boa escola fundamental anos iniciais possibilita uma boa escola anos finais, uma boa escola anos finais possibilita um bom ensino médio, e um bom ensino médio permite que a pessoa escolha o que ela quer ser na vida. Mas ainda, infelizmente, isso é um projeto, é um sonho, é um desejo que nós temos, porque, infelizmente, né, a repetência e a exclusão, a saída, né, é muito grande nesses últimos anos da educação básica, né, infelizmente. Infelizmente. Pessoal, nós vamos encerrar essa live, já voltamos aqui com outra em seguida. É só o tempinho de você beber uma água, tá? Vamos voltar aqui com o professor Lino de Macedo, esse minicurso maravilhoso, a Psicopedagogia da Infância. Psicopedagogia da Infância com o professor Lino de Macedo. É um conteúdo aqui essencial, gente. Vamos abrir os olhos, né? Isso aqui que nós estamos falando é tão interessante que na Inglaterra, quando você olha, não tem essa distinção de escolas diferenciadas. Não, né? Pelas classes, né? Todos recebem a mesma escola. Na Alemanha, tinha coisa assim até incrível de pensar. Na Alemanha, a universidade é aberta, é tudo público para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer o curso superior, né, que quiser, a depender dos seus desempenhos, né? Aqui no Brasil nós temos essas distorções, não só no Brasil, em muitos países nós temos distorções, mas uma coisa é certa, não é, professor? Uma infância bem equilibrada exige uma educação, né, bem estruturada, não é mesmo? Sim, sim. Sem dúvida. Então, daqui a pouco a gente volta, então, né? Isso. Vamos fazer, então, essa pausa aqui, pessoal, tomar uma aguinha. A gente volta em 5 minutos aqui na Rede Pedagógica. Aproveite e chame suas amigas
chame os seus amigos para participar dessa discussão. Professor, só vou ler aqui as perguntas que chegaram aqui, para você pensar nesse intervalo e depois comentar aqui para a gente. Tá. Olha, a Márcia Ferreira Basílio, ela está perguntando o seguinte, olha, como vocês veem as crianças que são ensinadas em casa? Márcia Ferreira Basílio. E Barros.dj, DJ, pergunta o seguinte, como ver as crianças que não têm limites em casa e quando chegam em casa não querem seguir as regras? Então, são duas perguntas aqui, até que tem uma relação Ótimas com a outra. perguntas. Beleza. A gente vê isso na volta. Então, vamos fazer nossa pausa aqui. Então, pessoal, daqui a 5 minutinhos nós voltamos. Para se inscrever e ter o certificado de 120 horas e aproveitar todo o conteúdo da 15ª Semana Rede Pedagógica, acesse www.redepedagogica.com.br. A gente já vai e já volta em 5 minutos. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau.